Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui recebendo do Senhor. Alguém está feliz com Jesus? Quem está recebendo de Jesus aí hoje? A gente vai começar, eu quero começar a palavra agora, mas nós não vamos nos estender na mensagem, mas nem por isso ela vai deixar de ser poderosa, amém? Amém ou amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mas também o seu coração, comigo, em Marcos capítulo 16, versículo 13 ao 20. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 13 ao 20. Nós temos nesse mês de dezembro, todo mês nós estamos falando sobre a vida e a obra de Jesus. Você pode falar isso comigo? A vida e a obra de Jesus. Então nós estamos meditando nisso, nós estamos nos aprofundando nisso, né, sobre a vida e a obra de Jesus. Então no primeiro momento, no primeiro culto de dezembro, nós falamos sobre quem é Jesus. Depois nós falamos sobre, também nesse dia de quem é Jesus, os 7 eu sou de Jesus. Na verdade teve 9, porque Jesus falou 2 outros eu sou. Quantos lembram dessa mensagem? Né? Se você não lembra, a gente vai postar aí no Instagram da igreja um resumo disso, dessas mensagens, para a gente poder lembrar e ser edificados. Mas também falamos na semana passada sobre Jesus sendo a verdade, sendo essa a mensagem e a verdade onde nós devemos fundamentar a nossa vida. Então falamos sobre Jesus, Ele sendo a mensagem e Jesus sendo a verdade na semana passada. E hoje eu quero trazer para nós aqui Jesus, Ele sendo o nosso verdadeiro sentido ou motivo do nosso Natal, amém? Então eu quero falar sobre isso, Jesus, o verdadeiro motivo do Natal. Marcos 16, capítulo 13 ao 20, você está aí? Você abriu comigo? Então o texto bíblico vai dizer o seguinte: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. É Mateus, né? Evangelho de Mateus, está aí? Eu errei o texto, tá? Falei Marcos, é Mateus. Eu vi, tá todo mundo, ninguém está repetindo. Eu falei: Jesus, tem alguma coisa errada. A minha igreja não é essa. A minha igreja é o povo que responde. Vamos lá, Mateus 16, do 13 ao 20. Mil perdões. Agora está aí, né? Agora vai. Agora responde, né? Agora responde. Vamos lá então. Versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Aí, vamos lá. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles respondeu: uns dizem que é, outros dizem que é Elias, ou outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a vocês, mas o meu Pai, que estás nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na... Não é assim, irmão. O que você ligar na terra, amém, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Queridos, eu queria começar hoje com uma pergunta para você.
será que nós, como discípulos de Jesus, nos nossos dias, nós podemos celebrar o Natal? Será que nós podemos fazer a celebração do dia 25? Muito se diz do Natal, e eu queria falar um pouquinho da origem do Natal. O Natal, ele é uma comemoração que ele surgiu num período de cristianização de festas antigas e que eram pagãs. Festas pagãs que eram feitas, né, tanto em Roma quanto pelos nórdicos, e essas festas, como o nome delas de Saturnalia e o Dies Natalis Solis Invicti, que é o nascimento do sol invicto, elas eram celebrados no dia 25 de dezembro, que marcavam o renascimento do sol e da natureza. Então era uma festa mística, pagã e de idolatria a outros deuses. E aí a minha pergunta para você: será que nós, como cristãos dos nossos dias, podemos celebrar o Natal? E com isso, num período da história da igreja, a igreja, ela, né, olha, né, por algumas datas e tudo, né, e oficializa o nascimento de Jesus nessa data, 25 de dezembro, absorvendo um ressignificado, diga comigo, ressignificado, para essas tradições pagãs, transformando uma festa pagã na festa cristã, né, com o que a gente vê hoje, que a gente tem árvore, a gente tem presente, a gente tem celebração do nascimento de Jesus, uma esperança de renovação e esse sentido, né, da luz de Cristo. E na verdade, né, o que a igreja fez, ela sobrepujou a cultura da época. Diga comigo, sobrepujou. O que é isso, Léo? A igreja, ela usou de algo que tinha uma festa pagã, ou costumes da época, e nesse período, a igreja pega algo bíblico do nascimento de Jesus, e que, segundo alguns estudos, existe uma probabilidade de Jesus ter nascido no dia 25, ou não, e a igreja transforma isso em algo agora para testemunhar de Jesus a todos. E muitas pessoas daquela época começam a sair dos seus ritos pagãos e agora começam a adorar Jesus. E a igreja usou disso. Então ela fez uso da cultura da época para revelar Jesus e o seu reino. Agora minha pergunta para você: será que nós, como cristãos nos dias de hoje, devemos celebrar o dia do Natal? E eu quero trazer não só um convencimento para você, ou um entendimento, mas eu quero trazer um fundamento real para a sua vida, amém? E uma curiosidade agora, que está todo mundo curioso com o que eu vou falar no final, né? Mas antes disso, eu queria olhar para a vida de Jesus. Nós estamos meditando na vida e na obra de Jesus, sim ou não? Sim. E eu quero olhar para 5 coisas que Jesus transformou na sua cultura. Mateus capítulo 16 é um texto que Jesus estava onde? Vamos lá, quem estava aí? Cesareia de? Aonde Jesus estava com seus discípulos? Na porta do inferno. Esse porta do inferno não era lá no Satanás, ele não desceu no último, não. A porta do inferno era o quê? Um lugar de idolatria a outros deuses pagãos. Então, onde havia muito paganismo, muita idolatria, e naquele lugar, as pessoas, né, muitos, né, Cesareia de Filipe, um lugar de autoridade, então muitos vinham ali para se reunir, buscar conselhos e tomar decisões civis, decisões
que iriam mudar e impactar a sociedade da época. Você está aí comigo? Sim ou não? E nesse lugar da porta do inferno, de idolatria, nós tínhamos vários deuses, inclusive o deus Pan, que é o deus do pânico, que é o medo, né? Então nesse lugar, então Jesus está nesse lugar, perguntando para os seus discípulos, quem os outros dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Você está aí comigo? Sim ou não? Então Jesus está olhando agora dentro, e você precisa olhar junto comigo a história, a narrativa bíblica, que Jesus ele está num tempo, e ele está falando com pessoas de uma sociedade. Você está aí? Então pessoas que criam em coisas, tinha outros deuses, tinha outras festas, tinha um monte de coisa que acontecia ali. E aí Jesus, debaixo daquela revelação de Pedro, que ele pergunta, quem vocês então estão dizendo que eu sou? E aí Pedro vem e diz, tu és o Filho do Deus? E aí ele começa o seguinte, Jesus ele diz a primeira vez, sobre essa revelação, ou sobre essa pedra, eu vou edificar a minha, e a palavra que Jesus usa ali para a igreja, no grego original, na palavra original ali, é eclesia. E essa palavra eclesia é a primeira coisa que Jesus ele transforma na sua sociedade. Então Jesus ele transforma o conceito da palavra eclesia. E eclesia, nos séculos antes do Novo Testamento ser escrito, os gregos usavam essa palavra, eclésia ou eclesia. Você está aí comigo? E eles usavam essa palavra para descrever um grupo de cidadãos, um grupo de pessoas que eram chamados para um propósito de área de governo, de autoridade. E esse grupo, ele era formado por aproximadamente 6.000 homens, acima de 18 anos de idade. Então não tinha nenhum menor de idade. Eles se reuniam regularmente para discutir, debater, votar sobre propostas e projetos de lei e apresentar estratégias militares e eleger quem iria ter autoridade, ou eleger os seus magistrados. Então eram 6.000 homens que se reuniam nesse lugar. Embora tenha sido gregos que inventaram essa palavra, foram os romanos que fizeram uso da palavra e da prática de uma eclesia, e a sua função no cerne do Império Romano. Então Jesus estava no tempo quando Roma estava governando o mundo. Você está aí? Sim ou não? Então quem praticava a eclesia era o Império Romano. Pessoas de autoridade se reunindo para tomar decisões, estratégias militares. E quando eles faziam isso, existia um lugar naquela época, porta do inferno, Cesareia de Filipe, lugar de tomada de decisões, lugar onde eles vão parar junto com idolatria a outros deuses para tomar decisões e fazer coisas do Império Romano. A eclesia se reunia em torno do imperador romano para ouvir, registrava as palavras do imperador e ela era formada por anciãos, então homens mais experientes, que conheciam a vontade do imperador romano. Em seguida, eles saíam desse lugar para executar cada parte da sua vontade e desejo, e garantir que tudo aquilo que o imperador disse fosse cumprido nos seus dias e na sua sociedade. Está aí comigo? E Jesus agora, falando com seus discípulos, ele transforma, fala comigo, transforma o conceito da palavra eclesia. Então Jesus ele sobrepuja de algo da cultura da época, falou, existe eclesia que os gregos inventaram, os romanos estão praticando no meio de vocês um lugar de idolatria, mas agora Pedro, André, João, Tiago, está falando com os discípulos, debaixo dessa revelação que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, o imperador dos imperadores, a minha eclésia vai ser fundamentada. Então a minha igreja vai ser fundamentada. Então a igreja é chamada para estar diante de Cristo. Estar diante de Jesus, ouvindo, vendo os seus movimentos, o que Jesus disse, o que Ele deseja, qual é a sua vontade. Você está aí?
e a gente executar na nossa sociedade tudo aquilo que Ele quer e tudo aquilo que é o seu desejo. Por isso nós precisamos ler a Bíblia toda e sempre, amém? Amém. Não tem como a gente conhecer a vontade de Deus sem ler a palavra de Deus. Tudo que qualquer pessoa for fazer, tomar decisões, seja aqui no púlpito, seja fora dele, em qualquer lugar, nós precisamos ser o povo da vontade de Deus, o povo da palavra de Deus, amém? Jesus era o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. A Bíblia é nós estarmos diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Quando você lê a Bíblia, você tem a convicção que você está de frente com Cristo, né, que Ele está falando ao seu coração, é meu irmão? Se um dia você quiser uma palavra de Jesus, vai ler a Bíblia, leia a sua Bíblia em casa, amém? Então a primeira coisa que Jesus ele sobrepuja, ele muda na sua cultura, é a questão de eclesia. A segunda coisa que Jesus transformou, foi o conceito da palavra conventus. Fala comigo, conventus. E o conventus no latim, ou conventia, ele era do contexto do Império Romano agora, que ele significava o mesmo que uma assembleia ou uma reunião menor. E ele designava na Roma antiga, essas assembleias conjuntas de romanos e nativos, eles aconselhavam o governador e na sua administração. Então essa conventia, usada ali no contexto do povo judeu em Roma, ela era feita por 10 pessoas. Então 10 pessoas se reuniam e tomavam decisões mais regionais. E aí Jesus, em Mateus capítulo 18, 20, Jesus fala assim, porque onde estiverem 2 ou reunidos ali eu estarei. Jesus ele está sobrepujando a cultura da época, conventia, dando autoridade agora, para 2 ou 3 que estivessem reunidos no nome dele, ali seria um lugar onde Jesus iria gerar profunda transformação nas leis e no estilo de vida, na cultura daquele lugar. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Se você é um crente na sua família, se você tem 2 crentes na sua família, se você tem 3 crentes na sua família, existe poder e autoridade suficiente para transformar toda a realidade da sua casa agora. Se nós temos 2 ou 3 crentes num bairro, na cidade de Botucatu, agora nós temos 2 ou 3 pessoas andando debaixo da vontade de Deus, é poder o suficiente para mudar a história daquele bairro. Você está aí? Sim ou não? Nós temos aqui um conjunto maior do que 2 ou 3 nessa igreja, e nós temos poder no nome de Jesus o suficiente para transformar a história da cidade de Botucatu. Você está aí? Sim ou não? Jesus ele está trazendo um ressignificado para a palavra conventia. A terceira coisa que Jesus ele transforma também junto com os seus discípulos mais à frente, em Efésios capítulo 2, 19 ao 22, é o conceito do ofício do apóstolo. O apóstolo ele era um almirante da marinha, líder de frotas, de navio, utilizado em Roma, e ele carregava materiais de construção, para construir uma república de Roma, bem longe de Roma. Então esse era o ofício de um apóstolo, era um comandante de uma marinha, um comandante de um pequeno exército ali, e ele saía para montar e construir, como a gente chama hoje de uma embaixada, fora, né? E esse ofício em Roma, ele tinha a característica, né, de não deixar que a cultura romana, ela se perdesse. Você está aí? Sim. E Jesus chama os 12 e fala que eles são agora os apóstolos. Então eles são os responsáveis por carregar a cultura do reino dos céus e implementar fora do céu. Nós não estamos no céu, sim ou não? Mas nós temos a responsabilidade de trazer o céu para a terra. Você está aí? Sim ou não? Jesus ele está fazendo exatamente isso. Ele transforma algo da cultura, ele usa a cultura dos seus dias para revelar a sua glória e o seu reino. Você está aí? A quarta coisa que Jesus ele faz, Jesus ele transforma o conceito da mesa de jantar. Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Jesus, as maiores revelações de Jesus que ele teve com seus discípulos foi na mesa, onde os mestres da lei da época usavam roupas finas, dificultavam o entendimento para o povo. Jesus levou o povo para a mesa. Jesus chamava as pessoas para um lugar de intimidade.
Jesus andava com seus discípulos no lugar de casa, no ambiente de mesa. Jesus trazia as maiores revelações. Jesus ele trazia a palavra no monte, mas a revelação da palavra muitas vezes era dada aos seus discípulos no lugar de mesa. O que Jesus está fazendo? Ele transforma uma mesa de jantar no seu púlpito. Jesus ele transforma aquilo agora, a forma, ele pega o pão, comida típica do judeu, e chama os seus discípulos através do vinho, que era algo típico do judeu, e Jesus chama eles agora para a mesa, e coloca isso como o maior ato sagrado da igreja, de um lugar de simplicidade e de coisa comum. Jesus está revelando o seu poder e a sua glória. Jesus está chamando agora as pessoas para virem à mesa, lugar de simplicidade, lugar de intimidade, onde todo mundo tem acesso. Você está aí? Sim. Irmão, Jesus não quer dificultar nada para nós termos acesso à sua presença. Então Jesus ele transforma o conceito de mesa. Amém? Amém? E a quinta coisa que Jesus transformou foi o conceito do trabalho. Tem várias coisas que Jesus transformou na sua época, mas a quinta coisa, o conceito do trabalho era apenas para ganhar dinheiro, o conceito do trabalho era apenas para o seu usufrutos. Muitos pensam sobre o trabalho como um dano, como algo penal, né? Então eu só estou indo para ganhar dinheiro, ou estou indo aqui como um karma, como algo que, meu Deus, não vejo a hora de chegar a sexta para folgar, porque eu não aguento a segunda, né? Isso não é um conceito de Jesus sobre o trabalho. E quando Jesus vem na sua época, Jesus era o quê, crente? Ele era um carpinteiro, trabalhador, 30 anos da sua vida. O que Jesus fez? Móveis, mesa, cadeira. Então Jesus, ele fazia o seu trabalho agora para a glória de Deus. Você está vendo? Você está aí? Sim ou não? Jesus ele vem na nossa história e ele transforma até o conceito de trabalho. Como que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar agora para a glória de Deus. Não é só para ganhar dinheiro, mas o meu trabalho vai ser para glorificar o Senhor. A minha faculdade vai ser para glorificar o Senhor. Jesus ele começa a trazer esse conceito para nós, de que ele só fazia aquilo que ele via o Pai, e Jesus não fazia pouca coisa. Jesus tinha muitas atividades. Por que ele fazia tudo isso? Porque ele estava vendo um Deus que trabalha. E até hoje, Jesus foi assunto aos céus, mas ele não está parado. Jesus falou que ele está preparando muitas moradas. Você está aí? Sim ou não? Jesus ele está preparando e trabalhando, né? E nós estamos aqui agora também trabalhando. Amém? Amém. Agora para a glória de Deus. Amém, querido? Então por que eu cheguei até aqui com você? Porque Jesus pegou pelo menos 5 coisas da sua cultura, do seu tempo, e ele transformou para a glória de Deus. Será que nós, como cristãos hoje, nós podemos celebrar o Natal? É claro. Não só como podemos, como devemos. Queridos, já passou do tempo dessa bobeira da igreja, né, de não celebrar o Natal. Eu não gosto do Natal, por causa do Natal é uma festa pagã, o Natal é aquilo outro. Quando a gente olha para a igreja fez exatamente o que Jesus fez. Ela pegou algo da sua cultura, da sua época, e transformou totalmente para a glória de Deus. Dia 25 de dezembro, o mundo inteiro, a maior parte do mundo está falando sobre o nascimento de Jesus. Mas Natal é materialismo. Quem é materialista, querido? É no Natal, é no Dia das Mães, é no Dia do Pai, é no ano inteiro, ele está gastando a vida por conta de mamon. Você está entendendo, senhor não? Mas eu e você não. Então a gente não vai deixar de celebrar o Natal, porque tem pessoas fazendo errado. Você está aí? Sim ou não? Mas nós precisamos ter essa consciência e essa intencionalidade de Jesus, de entender uma oportunidade que nós temos para celebrar o Natal agora, de uma maneira bíblica, e gerar esperança, e Jesus fez isso sobre nós. Jesus ele veio para trazer luz no meio da escuridão. Jesus veio trazer luz no meio do pagão. Você está aí? Então no lugar que havia muitas trevas, a gente lê o texto hoje,
Começamos o culto, Isaías 9. Você está aqui comigo? Sim. E no lugar de muitas trevas, resplandeceu a luz. Aonde havia choro, veio a alegria. Você está comigo? Então Jesus é essa mensagem. O verdadeiro sentido do Natal é Cristo. Ele é o maior presente de Deus a nós. Deus deu um presente para nós que não tem valor monetário, é um valor inestimável e eterno. E esse presente que Deus deu para mim e para você se chama Jesus. Ele é o nosso presente. Você está aqui comigo? Então nós temos muita razão para não só no dia 25, mas para todo mês de dezembro, nós celebrarmos a vida de Cristo, a obra dele. Jesus, ele veio para nos trazer vida e vida em... Então agora, eu quero terminar essa mensagem com algumas razões, 5 razões aqui, para você celebrar o Natal. O Natal é um momento para nós nos reunirmos como família e celebrarmos a vida e a obra de Jesus em família, amém? Eu queria que esse Natal da nossa igreja fosse mais natalino do que está sendo, mas já estou pensando no ano que vem, no Natal do ano que vem. Então no Natal do ano que vem, esse sábado anterior, a gente vai fazer uma festa de Natal lá no meio da Rua Amando, e de noite, e cheio de presente, para a gente dar presente para todo mundo que vier, e vamos começar a fazer isso já no sábado, já em janeiro. Então eu estava falando com um amigo lá, então em janeiro a gente vai começar a arrecadar presente e fazer um monte de coisa para a gente levar o verdadeiro sentido do Natal e falar do maior presente depois, que é Cristo. Fez sentido? Então a gente tem que ser inteligente. Então no tempo onde todo mundo está celebrando o Natal, a gente vai ser inteligente para pregar o Evangelho, para falar do verdadeiro espírito do Natal, amém? Então a galera fala do espírito do Natal, que as pessoas ficam mais generosas, cheio do amor, e fala, esse é o Espírito do Natal. Não, irmão, é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, e as pessoas nem percebem, mas no período do Natal, as pessoas estão mais generosas. Gente, o que é isso? Isso é Espírito Santo agindo até no meio do mundo, de gente que nem crê em Jesus. Você está aqui comigo? Sim. É o Espírito de Cristo, movendo o coração das pessoas. Esse período, irmão, talvez você tenha gente na sua família que não olha mais para você, gente que magoou, gente que se ofendeu. Então agora é a gente entender que tem algo de Deus na terra para restaurar a família. Você está aí? É o Espírito de Deus agindo em todos. E agora você pode chamar aquele tio, aquele primo, aquele parente distante no dia do Natal. Fala assim, cara, eu quero ir para a mesa com você. Quero fazer convite, vamos convidar, vai fazer o Natal, reúne a família, reúne os filhos, senta à mesa, vai com quem não tem família, vai com quem é parte da sua família na fé. Você está aqui? Sim ou não? Mas o Natal é um momento de nós aproveitarmos então, para reunir e celebrar a vida e a obra de Jesus. Nós vamos aproveitar com inteligência, com sabedoria, aquilo que Jesus está fazendo no mundo todo. Você está aí? O segundo momento, a segunda coisa para nós celebrarmos o Natal, é para nós lembrarmos que Jesus, ele é a luz que veio iluminar o mundo. Então Jesus é essa luz, querido. Nós temos um momento da nossa história, com o nosso calendário da igreja, que a gente lembra da sua morte e ressurreição, sim ou não? É a Páscoa. E agora aqui no Natal, nós vamos lembrar que é um momento que a luz nasceu. Veio esperança. Você está aí? Então nós vamos lembrar disso na mesa das nossas casas, junto com os nossos filhos, esposas, amigos, familiares, ou pessoas que fazem parte, que nós amamos. A terceira coisa para nós lembrarmos aqui, razão para nós celebrarmos o Natal, é que é um momento, esse é um momento de nós lembrarmos que Jesus ele foi, mas ele vai voltar. Então quando a gente for celebrar Natal, não só come e beba, mas tem um momento que você vai falar assim, olha, a gente está comendo hoje e bebendo aqui, mas um dia nós vamos fazer isso, juntamente com Jesus. Nós estamos felizes, porque Ele vai voltar, Ele vai estar presente
junto conosco fisicamente. Você está aí? A quarta razão que nós devemos celebrar o Natal, porque é um momento de nós lembrarmos do que Ele fez na nossa vida durante o ano. E você agora em família e nessa reunião, você vai ter gratidão ao que Deus está fazendo na sua vida. Você vai lembrar, você vai ser intencional de parar agora e vamos lembrar aqui do que Deus fez no nosso ano, na nossa casa. Quais foram os milagres de Deus? E às vezes, mas não tem uma ressurreição de mortos. Mas talvez tenha, cara, que o seu salário nunca atrasou. Ou que você conseguiu tirar boas notas, né, e reprovou em menos matéria do que você reprovou no ano anterior. Mas você vai achar motivo para ser grato. Você está aí? Você vai agradecer pelo seu tio, pela sua prima, pelo seu irmão, né, pelo amigo que está ali na mesa. Amém, querido? Então é um momento onde nós vamos relembrar do que Jesus fez, a obra que Ele fez durante o nosso ano. E a quinta razão para nós celebrarmos o Natal é para nós praticarmos hospitalidade, recebendo pessoas agora na nossa vida e na nossa casa. Queridos, talvez você esteja, né, é jovem, a maioria aqui jovem, você não tem uma casa, né, ainda, mas você pode se reunir com outros amigos, com outras pessoas e falar assim, olha, vamos para a mesa juntos, eu quero fazer parte da sua mesa. O Natal é um momento para a igreja praticar a hospitalidade. Talvez você que tem casa, de você pegar alguém que não tem e falar assim, olha, eu quero que você celebre o Natal junto comigo, vou abrir minha casa para que você esteja aqui também celebrando o Natal. Famílias se juntarem, se reunirem, e a gente praticar a hospitalidade mútua. Você está aí? Sim ou não? Então esse é o momento do Natal. O Natal nós vamos lembrar do que Jesus Ele fez, o que Ele está fazendo, e o que Ele vai fazer na nossa vida. Jesus é o verdadeiro sentido do Natal, e eu queria encorajar você a aproveitar como Jesus aproveitou esses dias para pregar o Evangelho dentro da sua casa. Use com sabedoria, se encham do Espírito Santo juntos, aproveitem esse momento. Não é sobre ter tanta coisa, não, gente, às vezes você vai ter só um pouquinho de coisa lá, mas está tudo bem, porque Jesus está ali. Jesus está ali. Amém? E a gente aproveitar o Natal dessa forma. Queria